O Grande Conflito. Capítulo 39. Aproxima-se o tempo de angústia. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Daniel 12:1. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. No céu, anjos apressam-se de um lado para outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz: Está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas ao fazer ele o solene aviso: Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22:11. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação, e Jesus deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi, por fim, retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Um único anjo destruiu todos os primogênitos dos egípcios, enchendo a terra de pranto. Quando Davi ofendeu a Deus por contar o povo, um anjo fez aquela terrível destruição pela qual seu pecado foi punido. O mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos quando Deus ordena, será exercido pelos maus quando ele o permitir. Há agora forças preparadas e que aguardam apenas o consentimento divino para espalharem a desolação por toda a parte. Os que honram a lei de Deus têm sido acusados de acarretar juízo sobre o mundo e serão considerados como a causa das terríveis convulsões da natureza, da contenda e carnificina entre os homens, coisas que estão enchendo a terra de pavor. O poder que acompanha a última advertência enraiveceu os ímpios. Sua cólera acende-se contra todos os que receberam a mensagem, e Satanás incitará a maior intensidade ainda o espírito de ódio e perseguição. Quando a presença de Deus se retirou, por fim, da nação judaica,
sacerdotes e povo não o sabiam. Posto que sob o domínio de Satanás e governados pelas paixões mais horríveis e perniciosas, consideravam-se ainda como os escolhidos de Deus. Continuou o ministério no templo. Ofereciam-se sacrifícios sobre os altares poluídos e diariamente a bênção divina era invocada sobre um povo culpado do sangue do querido Filho de Deus e empenhado em matar seus ministros e apóstolos. Assim, quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual, finalmente, o Espírito de Deus se terá retirado. E o zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios terá a semelhança do zelo para com Deus. Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade, e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de execração universal. Insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja e lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. O mesmo argumento, há 1800 anos, foi aduzido contra Cristo pelos príncipes do povo. Convém, disse o astucioso Caifás, que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. João 11:50. Este argumento parecerá concludente e expedir-se-á, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. O romanismo no Velho Mundo e o protestantismo apóstata no Novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. O povo de Deus será, então, imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Por que se têm tornado macilentos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Jeremias capítulo 30, versos 5 a 7. A noite de angústia de Jacó, quando lutou em oração para obter livramento da mão de Esaú, Gênesis capítulo 32, versos 24 a 30, representa a experiência do povo de Deus no tempo de tribulação. Por causa do engano praticado a fim de conseguir a bênção de seu pai destinada a Esaú, havia Jacó fugido para salvar a vida, alarmado pelas ameaças de morte feitas por seu irmão. Depois de ficar muitos anos como exilado, pôs-se a caminho, por ordem de Deus, para voltar com suas mulheres e filhos, rebanhos e gado ao país natal. Chegando às fronteiras da terra, encheu-se de terror com as notícias da aproximação de Esaú à frente de um bando de guerreiros, indubitavelmente determinado à vingança. A multidão de Jacó, desarmada e indefesa, parecia prestes a cair desamparadamente como vítima da violência e morticínio. E ao fardo de ansiedade e temor, acrescentou-se o peso esmagador da reprovação de si próprio, pois que era o seu pecado que acarretara este perigo. Sua única esperança estava na misericórdia de Deus. Sua defesa única
deveria ser a oração. Todavia, nada deixa de sua parte por fazer, a fim de expiar a falta para com seu irmão e desviar o perigo que o ameaçava. Assim, ao aproximarem-se do tempo de angústia, devem os seguidores de Cristo esforçar-se por se colocar em uma luz conveniente perante o povo, a fim de desarmar o preconceito e remover o perigo que ameaça a liberdade de consciência. Tendo feito afastar a sua família, para que não lhe testemunhasse angústia, Jacó ficou só para interceder junto a Deus. Confessa o seu pecado e com gratidão reconhece a misericórdia de Deus para com ele, ao mesmo tempo em que, com profunda humilhação, pleiteia o concerto estabelecido com seus pais e as promessas a ele mesmo feitas na visão noturna de Betel e na terra de seu exílio. Chegara o momento crítico em sua vida. Tudo está em jogo. Nas trevas e solidão, continua ele a orar e a humilhar-se perante Deus. Subitamente percebe uma mão sobre o ombro. Julga ser um inimigo que procura tirar-lhe a vida e, com toda a energia do desespero, luta com o seu assaltante. Quando começa a raiar o dia, o estranho emprega a sua força sobrenatural. Ao seu toque, o vigoroso homem parece atacado de paralisia e, desajudado, cai a chorar, suplicante sobre o pescoço de seu misterioso antagonista. Jacó sabe agora que era o anjo do concerto com quem estivera a lutar. Posto que, extenuado e sofrendo a mais aguda dor, não abandona o seu propósito. Havia muito tempo que ele suportava a perplexidade, o remorso e a angústia pelo seu pecado. Agora deveria ter a segurança de que fora perdoado. O visitante divino parece a ponto de partir. Jacó, porém, apega-se a ele, rogando uma bênção. O anjo insiste: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Mas o patriarca exclama: não te deixarei ir se me não abençoares. Que confiança, que firmeza e perseverança são aqui reveladas. Fosse isto uma exigência jactanciosa, presumida, e Jacó teria sido destruído instantaneamente. Mas dele era a segurança de quem confessa a sua fraqueza e indignidade, e, não obstante, confia na misericórdia de um Deus que guarda seu concerto. Lutou com o anjo e prevaleceu. Oséias 12:4. Pela humilhação, arrependimento e submissão, aquele mortal pecador, falível, prevaleceu sobre a majestade do céu. Confirmar as mãos trementes nas promessas de Deus, e o coração do amor infinito não poderia afastar a defesa do pecador. Como prova de seu triunfo e animação a outros para lhe imitarem o exemplo, seu nome foi mudado de um nome que lhe recordava o pecado para outro que comemorava sua vitória. E o fato de haver Jacó prevalecido com Deus constituía uma segurança que prevaleceria com os homens. Não mais teve receio de enfrentar a ira do irmão, pois o Senhor era a sua defesa. Satanás tinha acusado Jacó perante os anjos de Deus, pretendendo o direito de destruí-lo por causa de seu pecado. Havia incitado Esaú para marchar contra ele. E durante a longa noite de luta do patriarca, Satanás esforçou-se por incutir nele uma intuição de culpa, a fim de o desanimar e romper sua ligação com Deus. Jacó foi quase arrastado ao desespero, mas sabia que sem o auxílio do céu teria de perecer. Tinha-se arrependido sinceramente de seu grande pecado e apelou para a misericórdia de Deus. Não se demoveria de seu propósito, antes segurou firme o anjo, insistindo em seu pedido com ardentes e angustiosos brados,
até prevalecer.